Boa noite. Namastê. Bem-vindos ao Satsang, bem-vindos ao encontro. Começando agora. Espero que sejam bem. Eu sempre começo acompanhado também de uma sensação inusitada, vamos dizer assim, né? Porque, com exceção das pessoas que me dão um oi aqui logo no começo, Elaine, Rodrigo e Amanda, eu não sei quem está aí, né? Então é uma sensação de estar falando para alguém que eu não sei quem é, não sei se está aí, né? Que deve ser normal para quem é comunicador de massa, né? Televisão, rádio, essas coisas. Mas de vez em quando eu sou surpreendido quando eu envio os e-mails, que nem enviei há pouco, as instruções para participação e tal, e alguém me escreve de volta agradecendo, alguém que eu não sei quem é também, né? Que nem é do Brasil. E é sempre uma agradável surpresa saber que tem participantes ao vivo que eu não sei de onde são, não sei onde estão, né? Fisicamente falando, mas que virtualmente estamos todos aqui, que é o que importa, né? Eu sempre lembro que o encontro, o satsang, é um encontro, né? Que se dá pela presença de todos nós, e que, diferentemente de outros encontros, não é presença física, é uma presença energética. É um estado de presença, que é um requisito para que esse encontro aconteça e seja bem sucedido, né? O encontro, especialmente pela forma como ele ocorre, virtualmente, exige, né, que se forme um campo de pessoas que estejam juntas, buscando talvez a mesma coisa, né, de formas diferentes, por perspectivas diferentes, mas essencialmente a gente está buscando a mesma coisa. O que nos torna, como um grupo de buscadores. Porque estamos buscando, né? E muitos buscadores simplesmente estão buscando, nem mesmo sabe do que, né? É como se o buscar indicasse uma ação em direção a alguma coisa mais essencial. É dessa forma que eu vejo também, né? A gente não está buscando algo que seja objetivo, né? Tudo bem, a gente tem desejos objetivos. Eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Mas quando a gente participa de um satsang e a gente se posiciona como buscador internamente, muitas vezes a gente nem sabe o que pode ser encontrado, né? Isso é muito legal. Você está buscando uma coisa, de repente você recebe algo diferente do que você supunha até mesmo que existisse. É isso que mantém os satsangs vivos, é isso que nos mantém vivos também, né? Eu digo vivos porque viver não é a mesma coisa que sobreviver, são coisas diferentes, como nos aponta nosso querido avatar Shri Bhagavan, né? Vocês meramente sobrevivem, né? Vocês existem praticamente para cuidar da sua própria sobrevivência, né? Toda ação, toda atenção, todo foco, todo direcionamento está visando apenas a sobrevivência, né? Sobrevivência física, busca por segurança, pela manutenção da saúde, pelo prazer,
e outras coisas mais, né? Segundo Sri Bhagavan, viver é algo diferente de sobreviver. Quando a sua atenção se direciona a algo que esteja além da simples manutenção, simples não, né? Mas da manutenção da vida, e você se move em busca de novos patamares de existência, novos objetivos, né? É isso que nos coloca coletivamente numa jornada espiritual, que se dá individualmente, mas encontra eco em outras pessoas, né? Tem mais gente nessa, tem mais gente em busca das mesmas coisas, motivados por uma insatisfação, muitas vezes por um sentimento de vazio, de uma falta de perspectiva, não é? Muitas vezes a gente tenta várias coisas, achando que um dia, quando essas coisas que a gente está procurando, um dia que a gente encontrar essas coisas, seremos então felizes, né? Fica o condicional, né? O dia que eu me casar, o dia que eu me formar, o dia que eu ganhar meu primeiro milhão, o dia que eu comprar minha casa, o dia que eu, né, fizer tal viagem, o dia que eu encontrar o amor da minha vida. Só então, nesse dia, nesse momento, nessa fase da minha vida, eu vou começar de fato a viver feliz. Antes disso, eu vou direcionar todos os meus esforços para que isso se torne possível, né? Essa é a forma comum que a maioria das pessoas se coloca na vida, né? E é isso que Sri Bhagavan diz, né? Vocês meramente sobrevivem em busca de alguma coisa que já está aqui, mas faz diferença. Quando a gente acorda para isso, né, opa, né, a possibilidade de eu encontrar o que eu estou buscando está disponível já, aqui, agora, nesse instante, nesse lugar. Eu não preciso esperar que aconteçam outras coisas para que eu encontre então a possibilidade de ser feliz e me realizar. E essa vontade de encontrar isso aqui nos torna buscadores também. A gente vai em busca disso, né? Isso está no... Isso está não, isso é um anseio do coração de todos nós. Algumas pessoas desistem, né? Outras são incrédulas, não acreditam. Quem é que não conhece gente assim, né? Mas para a gente aqui, que está reunida, né? 10h10 da noite, no horário de Brasília, né? Participando de um encontro assim, cada um num lugar, cada um num canto, né? É uma coisa muito especial. De vez em quando eu lembro, né, aqui, que nós somos muito privilegiados, porque não é todo mundo, né, que tem a possibilidade, né? A possibilidade todo mundo tem, né? Basta entrar, né? A gente aqui mantém a porta aberta a todos. Não tem nem como fechar uma porta dessa, né? Todo mundo que quiser entra e participa. É aberto a todos. Todo mundo recebe o que está sendo compartilhado aqui, igualmente. Recebe de mim e recebe de todos que estão aqui. Porque cada um que está aqui sustenta, né? Todos nós sustentamos uma... Eu chamei, né, dessa forma. Sustentamos uma egrégora, né? Lembrando um amigo que participa aqui também. Eu prefiro chamar de campo. Lembrando do Osho, o Osho chamava de campo, né? Campo búdico, como o Osho chamava. Nós sustentamos um campo búdico. Significa que nossa energia está
coletivamente direcionada a fazer com que a nossa própria consciência, o nosso nível de consciência, se expanda junto com os demais que estão aqui também. A gente pode sustentar um campo búdico de diversas formas, né? Meditações, a gente se reúne em grupo, faz a meditação. Eu tenho oferecido uma meditação, né, já há uns 2 anos, antes de iniciar as sessões de Diksha. A meditação se chama Sincronia da Alma, Soul Sync, possivelmente a maioria de vocês conhece, né? Meditação disponibilizada por Pritaji e Krishnaji já há algum tempo. E a gente faz essa meditação, que tem duração aproximada de com mais de 15 minutos, né? Todo início de sessão de Diksha, com quem chega, né? E é interessante, porque alguma coisa fica equalizada energeticamente, né? A pessoa vem da rua, a pessoa vem do escritório, a pessoa vem da escola, a pessoa vem do trabalho, enfim. E de repente chega e entra num espaço onde algo está acontecendo e ela pode participar, pode estar junto, né? E o interessante é que se chama sincronia da alma. Tem alguma coisa ali que se sincroniza, que entra em sintonia. E aí a gente segue juntos, né? Essa é uma prática meditativa muito simples. E ela está disponível para todo mundo que quiser, né? É muito fácil. Tem no YouTube, tem em sites, tem no Facebook, tem. E você pode fazê-la sozinho, pode convidar outras pessoas para fazer com você. Então a sincronia da alma, ela tem cria essa possibilidade de a gente gerar um campo, né? E é sobre isso que eu estou querendo falar. É muito importante que a gente tenha um campo ao qual a gente possa, com o qual a gente possa estar, né? E ao qual que a gente possa sustentar também. Porque quando você se direciona, como vocês estão fazendo aqui, a gente cria um lugar para muita gente, porque isso aqui é gravado e depois é postado no YouTube, mais gente assiste, etc. Alguma coisa que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é buscar algo que pertence ao coração. Não é uma atividade intelectual, né? E o coração, como nos foi lembrado mais uma vez, num outro encontro que tivemos semana passada, com um dos professores da ONU Academy, o coração ele também tem neurônios, tem a sua inteligência. E quando a gente trabalha como a gente faz aqui, né, com a intenção de despertar, de fazer com que o coração floresça, a nossa inteligência também expande, ficamos mais inteligentes, né? Que inteligência é essa que vem do coração? Qual que é a diferença da inteligência do coração com uma inteligência mais cerebral? Bom, isso é algo a ser descoberto, né? Existem diferenças? Sim, existe uma diferença. Nossa mente ela sempre trabalha dentro da dualidade, né? Sempre pela comparação, pelo julgamento, pelo acesso a conteúdos da memória, etc. Desenvolvemos um raciocínio lógico com o qual a gente se move para lidar com as situações práticas do mundo, boa parte do tempo, se não toda a parte do tempo, né? Não é que a gente não está fazendo uso da mente e dos seus processos lógicos. É muito raro, né? A não ser que você já tenha se direcionado, se movido para um estado mais elevado de consciência, né? Onde você vai fazer uso da mente de uma forma mais esporádica, na medida que situações práticas assim o exigem. Senão você se mantém num outro espaço.
Nesse espaço a mente não participa, nem mesmo visita, né? E ele é inerente e ele expande a inteligência do coração. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você está no coração, você não está dividido. Essa é a primeira e mais importante diferença. O coração não tem dois lados, a mente tem, né? E aí usa os dois lados o tempo todo, né? São dois hemisférios do cérebro, entre outras coisas, né? Então, a comparação, a gente aprende pela comparação do que é e do que não é, né? Do como é e de como não é. E o coração não faz uso dessa forma dual. Não são dois lados ou mais lados de uma mesma questão que são vistos. Não, o coração ele olha e o que ele vê é. Não tem outra possibilidade, né? Então o coração, a inteligência do coração, por ter essa qualidade, por ter essas características, tem uma precisão no que vê, né? Então, quando a gente começa a se mover com o coração, a nossa vida fica muito mais fácil. Porque você simplesmente anda para frente e para quando precisa, né? Mas você não fica oscilando nas inúmeras possibilidades que cada situação traz, que muitas vezes são paralisantes, né? Você fica preso, se isso então aquilo, se aquilo então isso então aquilo, se eu for para cá vai acontecer tal coisa, se eu não for vai acontecer outra, então eu não sei se eu vou ou se eu fico, né? É o tipo de impasse que a mente coloca o tempo todo, porque ela é dual, né? Ela compara o tempo todo. E o coração não faz isso. Então, quando o coração toma uma decisão, quando nós nos movemos, né, quando nós dirigimos a nossa ação movidos por uma inteligência do coração, a precisão é absoluta. Por isso que em algumas práticas espirituais tem a coisa, né, do arqueiro, né, quando puxa, né, quando estica o arco e aponta a flecha tem uma direção só, né? Ela não, e ela se move no momento em que não tem vacilo, né? Não tem oscilação. Quanto mais preciso é o puxar, né? O esticar, o armar, sem o vacilo, mais facilmente o alvo é encontrado e com precisão. É mais ou menos assim que o coração se move. Muita gente acha que quando a gente se move pelo coração, a gente fica emotivo. O coração é um lugar onde a gente tem, né, emoções, e as emoções muitas vezes são negativas, e eu estou avisando, não é bem assim, né? Sim, a gente sente as emoções através do coração, porque o coração está mais próximo da nossa essência do que a mente. Então, aquilo que a gente sente no coração com mais facilidade. Mas o coração não é apenas um centro de sentir, é mais do que isso, né? Então, numa jornada espiritual verdadeira, inevitavelmente você vai sentir que você está se direcionando, né? A gente diz assim, né? A jornada espiritual é uma jornada da mente para o coração. Oi, Denise, que bom. Você podia fazer de novo, colocar novamente, se você puder, porque a gente perdeu uns minutos aí e apagou tudo aqui, né? Se você puder recolocar o seu comentário sobre sincronicidades, eu vou achar legal. Quando a gente consegue deixar a mente dual e agir com o coração.
Verdade, Denise. As dúvidas se dissipam e as certezas aparecem. A questão é como é que a gente consegue isso, né? Não é tão simples. Para a maioria de nós é um desafio muito grande. Porque para a gente se desidentificar de um processo dual da mente, é necessário que a gente encontre o assim chamado, é um estado, né? É um despertar. Enquanto a gente não está desperto, continuamos identificados com os processos duais da mente, né? Que sustentam estados de conflito e que bom, Janete, a gente está recomeçando agora, viu? Espero que a internet se mantenha estável. A One Academy, a One University, enfim, todo o esforço dos avatares no trabalho com a gente, tudo mais, com as meditações, etc., sempre foi de nos conduzir a um estado onde pudéssemos nos desengatar, né, de toda uma atividade predominante, né, da mente. Isso é um trabalho de mestre, isso é um trabalho de avatares, isso é um trabalho para o qual as inúmeras técnicas e meditações foram criadas, né? Mas aqui para a gente, acho que a primeira coisa que ainda é importante, né, vem antes. É preciso a gente identificar. Porque, colocar de uma outra forma, né, nós acreditamos que somos a mente, né? Essa voz que comenta o tempo todo, esse tagarelar ininterrupto que acontece dentro da gente, é um processo mental com o qual a gente está identificado. A gente acha que a gente é isso que pensa, né? A gente acha que a gente é isso que acha. A gente acha, né? A gente acredita que o nosso raciocínio, que as nossas percepções, que a nossa capacidade de julgamento, de discernimento, né, é um processo que se dá por algo que tem um sujeito por trás, né? Este eu, este ego determinante, né, das ações. Então, o primeiro passo que precisa acontecer para a gente sair da dualidade é a gente se dar conta que a gente vive em dualidade, né? Que somos identificados com esse processo. Até você perceber que você não é a mente que pensa, isso vai exigir um processo, não é tão automático assim, né? Mas é importante a gente sinalizar, que nem você está fazendo, né? Sempre que a gente está numa situação onde duas ou mais opções sustentam um estado de conflito, a gente está na mente. E quando é que a gente não está assim? A gente está assim o tempo todo, né? 99% do tempo. Quanto tempo, do nosso dia, mesmo dormindo, a gente está apenas e tão somente contemplando algo sem comentar a respeito, né? Como é olhar algo e não falar nada a respeito? Como é olhar para alguma coisa e não achar nada? Nem bom, nem ruim, nem feio, nem bonito, nem agradável, nem desagradável, nem positivo, nem negativo, pessoas, lugares, situações. O tempo todo a gente está fazendo comentários. O tempo todo. E quando a gente tece comentários, que inevitavelmente vêm acompanhados de julgamentos, criamos o tal do personagem que comenta e que julga, né? Quem é que está tecendo comentários, quem é que está fazendo comparações, quem é que está emitindo julgamentos. Então, nessa atividade mental de comentar,
comparar, julgar e outras coisas mais, criamos aquele que o faz. Não é o contrário. O pensador, o julgador, ele é criado pelo processo de pensar e julgar. Então, é ardiloso, né? Nossa mente ela é ardilosa, ela se autossustenta por meio desse processo. O problema é, esse processo sempre nos mantém em conflito com a vida, né? Em conflito com as pessoas, em conflito com as situações que a vida nos traz. Ou seja, estamos em estado de conflito. Quando é que a gente está fora do conflito? Muito raro. Se você fizer uma pausa e observar quanto tempo do seu dia você sustenta por meio dos seus comentários, dos seus julgamentos, das suas críticas, né? Como você se sustenta ao fazê-las? Tem algo que é mantido aqui, né? Que é a estrutura do ego. É como a gente né? Se mantém a estrutura do ego. Por quê? Porque se isso não acontecer, a gente vai eventualmente se dar conta de que a gente nem mesmo existe. Existe uma frase que a gente repete, inclusive no processo de iniciação para novos doadores de Diksha, né? Faz parte de um processo, uma espécie de um ritual, né? Em que a gente chama de programação, onde a gente repete algumas frases algumas vezes como uma forma de fazer com que a mente não entenda algo que ela está falando, né? É meio assim que acontece. E uma das frases que a gente fala durante esse processo, né, é essa, né? A mente não é minha. A mente não é minha. A mente não é minha. Porque a gente, na verdade, ainda acha que a mente é nossa, né? Ou melhor, que nós somos a mente. Isso está profundamente arraigado no nosso sistema. Então esse é o primeiro passo que precisa acontecer. Para depois a gente chegar num lugar que chamamos de coração, né? Nosso core, nosso centro, onde isso já não acontece mais. Você está no coração, o coração ele não tem a possibilidade de entrar num estado de comparação, nem de julgamento, nem de dualidade. O coração simplesmente vê o que está adiante, né? Vê o que está além do que está adiante, e não recorre à memória para comparar o que está sendo visto com algo que já foi visto antes. Portanto, aquilo que está sendo visto não tem nome, não lhe foi dado ainda um rótulo. Você não diz essa coisa é bonita, essa coisa é feia, essa coisa é grande, essa coisa é horrorosa, né? Por aí vai. O coração ele não descreve algo, atribuindo-lhe um valor. Tudo isso é um processo mental. O coração não faz esse tipo de coisa. Ele simplesmente vê e se move com aquilo que está sendo visto. Agora a pergunta é, quem vê? O que vê? O que é isso que vê? O que é isso que vê? Quem vê? E o que é que está sendo visto por este que vê? Essas são perguntas que a gente deve buscar respostas. E as respostas não são lógicas. Essas respostas, elas devem vir, e elas podem vir por meio de um estado. É um estado de consciência. Não é possível a gente descrever isso logicamente, né? Embora alguns mestres o façam com maestria, com
mestre sempre faz tudo com maestria, né? Mas força de expressão. Todos os mestres que eu li alguma coisa a respeito, que estudei um pouquinho, que prestei atenção e com os quais eu estive presencialmente, né, foram vários, apontam para a mesma coisa. Mas o fato deles apontarem para algo não significa que isso que está sendo apontado já se torne uma realidade para a gente. Né? A gente, que legal, entendi. Né? Aí começa um processo de fato de realização daquilo que está sendo apontado. Esse é o processo de despertar. Quando aquilo que está sendo dito e apontado ao longo de décadas, de séculos, começa a se tornar verdade para você. De repente é isso, né? Você não consegue nem descrever, mas você está num estado onde isso que sempre foi dito, isso que sempre foi apontado, se tornou real para você. Nós somos humanos, né? Somos descendentes, temos uma descendência da raça humana, né? A gente nasce numa família, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós não nos ensinaram essas coisas. Tem um filme, eu devo ter aqui ainda um videocassete com ele, né? Mas é um filme que dá para achar por aí. No YouTube, eu acho que encontra. Chama-se Encontro com Homens Notáveis. Eu já mencionei isso aqui em outros satsangs. Né? O Encontro com Homens Notáveis conta a trajetória de um inicial, né? de um mestre que viveu no século passado, chamado Gurdjieff. E o Gurdjieff, ele conta como foi que ele foi conduzido a aprender as coisas com seu pai e seu avô. Né? Numa época, na Rússia, onde ainda as tradições espirituais eram passadas de pai para filho, uma tradição oral, né? As coisas não estavam escritas. Você aprendia as coisas porque alguém as passava para você verbalmente. E se você tinha uma compreensão, aquilo fazia parte de você. Se não, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Né? Essa é a beleza da tradição oral. Algo fica retido e algo nem mesmo entra ou algo entra e sai da cabeça. Né? Então o Gurdjieff ele descreve esses primeiros mestres, por isso chama-se Encontro com Homens Notáveis, que são os homens com os quais ele iniciou a jornada espiritual dele, né? Desde criança. Ele teve esse privilégio de já ter em casa todo um encontro de pessoas acontecendo, reuniões e professores espirituais e a família, etc. E ele já tinha os questionamentos também, né? Já tinha vontade de querer saber das coisas e saber de si mesmo. E aí começa a jornada dele. É um filme muito bonito, ele é curtinho. A primeira vez que eu assisti esse filme foi nos anos 80. Logo que ele saiu, foi produzido por uma instituição, se não me engano, que sustenta o trabalho dele, né, do Gurdjieff, aqui em São Paulo. Existem alguns grupos aqui. E eram filas quilométricas. Primeira vez que eu fui assistir, não consegui entrar. Né? Realmente fila na rua, assim, né? A sala não era nem fila dentro do cinema. De gente querendo saber, né? Gente querendo conhecer esse trabalho, a vida dele. Né? Eu lembro disso porque hoje em dia as filas maiores são para outros tipos de filme. Né?
Mas era assim, não consegui ver, tive que esperar passarem algumas semanas para um dia eu me colocar na fila e conseguir entrar na sala e assistir o filme. Pois mais adiante eu consegui uma cópia do pirata de um videocassete, né, que eu tenho aqui. E é muito bonito, né, quando você se põe em movimento para encontrar algo que é essencial para você. Porque quando isso acontece, você não dorme, né? Você fica com uma inquietação permanente, porque alguma coisa não fecha, alguma coisa não completa, alguma coisa não, né, não corresponde ao que você sente. E aí, quando isso acontece, eu entendo assim, já é um chamado do coração, né? Outro dia, acho que até comentei aqui na semana passada, né? Veio uma pessoa na sessão de Diksha e ele esperava que a mente dele fosse parar. Ele queria que isso tivesse acontecido já numa sessão de Diksha. Né? Comentei aqui semana passada, retrasada. Ele tinha esse anseio, né? Ele já sacou, né? Ou ele já tinha percebido o quanto ele sofre com a mente dual, né? Que nunca leva a lugar nenhum que não seja o movimento em círculo, porque todas as coisas têm um ou mais lados, porque todas as coisas são relativas, né? A gente quer o absoluto, no entanto as coisas são relativas. Nada é só aquilo que a gente acha que é outra coisa também, por isso que ela é relativa, né? E a gente tem um anseio por coisas absolutas, a gente tem anseio pela permanência, a gente tem anseio por algo que não muda, que permanece igual para sempre, que não morre, né? Nem o corpo, nem nada. A gente tem esse anseio, né? É um anseio genuíno do nosso coração. A busca pela permanência. Até o momento que a gente de fato se dá conta de que nada é permanente, né? Dizem que essa foi a grande realização de Siddhartha Gautama, né? Quando ele se tornou Buda. Quando ele sacou, né? Descobriu a impermanência das coisas. Mas isso já é outra história. A gente teve uma interrupção aqui, né? Muita gente saiu, não voltou, porque a gente está comendo gente. E eu estava comentando a respeito do coração, estava comentando a respeito dessa possibilidade que está aberta a todos nós de vivermos a partir de um estado que não é conflitante, conflituoso, onde você não briga com a vida, onde você não briga com as pessoas, que nada mais são do que um reflexo, um espelho de você mesmo, né? Quando você descobre que o outro não existe, não tem outro, todo mundo é você. Todo mundo é você, sem exceção. Especialmente aqueles que você acha mais feios, né? São o seu lado feio. São isso que você acha feio. É um estado. E esse estado, ele deve ser realizado por todos nós. Né? Porque enquanto a gente estiver e se sustentar e procurar manter, né, esse estado de sofrimento, né, porque a gente se esforça para sustentar o sofrimento. A gente pode até estar querendo, né, pedindo para ser liberto do sofrimento, mas a gente não faz muita coisa para que isso se dê. Não é que a gente não faz, a gente procura fazer algo onde o sofrimento seja preservado, porque estamos identificados com ele. Gente, se a gente puder descobrir isso de fato, é a grande sacada, né? É a grande descoberta. É a chave para o despertar. Quando você se dá conta
de que boa parte da sua ação, das suas atitudes, das emoções e dos sentimentos que você nutre, eles não vêm do nada, eles vêm e poderiam ir embora, mas você os segura, né? A gente precisa sentir certas coisas para se sentir, nem diria vivo, mas para sentir que existe. É importante a gente, em algum momento, encontrar uma saída para essa arapuca criada pela mente. A gente não nasce assim não, a gente fica assim depois. A gente não chega no mundo desse jeito. Toda criança nasce desperta, né? Toda criança nasce num estado potencialmente de iluminação. E depois se perde na medida que neurologicamente ela se desenvolve, na medida que a memória vai sendo nutrida, né? Vai aprendendo coisas, vai aprendendo o nome das coisas, vai aprendendo o nome das pessoas, vai sabendo o que é bom, o que não é, o que ela pode fazer que ela recebe amor e o que ela pode fazer que ela vai ser rejeitada, já vai estabelecendo um parâmetro, né? Se eu fizer isso é bom, vai ser bom para mim, se eu fizer aquilo outro, melhor não fazer, porque as pessoas vão se afastar. Então a criança começa a desenvolver logo cedo, né, a possibilidade de fazer comparações, julgamentos, e isso vai se desenvolvendo. Quando chega na fase adulta, está bem desenvolvido, né? Somos todos especialistas na arte de fazer julgamentos. Somos todos especialistas em comparar. A gente compara o tempo todo. E com isso, como eu já disse e estou repetindo, a gente sustenta o comparador, né? Quando você compara, quando você se compara a outro, quando você compara o outro a um outro, você está dando suporte e sustentação àquele que compara, ao comparador, né? Mesma coisa com o julgamento. Quando você emite um julgamento, isso sim, aquela pessoa é isso, aquela pessoa não é isso, essa coisa é assim, essa coisa devia ser diferente, as coisas não deveriam ser desse jeito, as coisas deveriam ser de um outro, essas pessoas estão fazendo coisas erradas, as pessoas não deviam tratar, né, pessoas, bichos, a natureza desse jeito, as coisas têm que ser... Sim, claro. Mas esse que está o tempo todo emitindo um julgamento, decretando, né, uma sentença continuamente, nada mais está fazendo do que sustentar o próprio ego. Porque o ato de comparar e julgar não vai alterar a realidade. A realidade vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo. Mesmo porque aquele que está fazendo a comparação e aquele que está fazendo o julgamento sustenta a existência do conflito e de pessoas em situações conflituosas. É inescapável, né? Se você está vendo algo na sua frente que não é bom, saiba que você ajudou a criar aquilo que você está vendo. Você sustenta aquilo com o seu olhar. O fato de você olhar uma cena de violência e ficar indignado sustenta a própria violência, né? É importante a gente entender isso, porque a gente cria um vínculo com aquilo que está sendo visto. A gente não está separado das coisas. Quando eu me torno violento com aquele que é violento, eu sustento a violência. Não tem outro jeito de ser. Eu não sei descrever aqui, mas Jesus ele explora isso de uma forma muito bonita, né? Vocês devem saber disso. Então, Jesus é um mestre, né? E ele já apontou, na época,
né? 2020 anos atrás, talvez um pouco menos, ele já apontava para certas coisas, né? Isso é inerente à forma como a gente se comporta. Com certeza que boa parte das coisas que foram ditas por ele não foram entendidas nem na época e ainda não são compreendidas hoje ainda pela grande maioria das pessoas, né? É o segundo mestre, terceiro, quarto mestre que eu cito aqui hoje no encontro, né? Comecei falando do Avatar Sri Bhagavan, mencionei o Osho, falei de Gurdjieff e estou mencionando Jesus. Porque tem muita gente trabalhando para que a gente saia dessa, né? Para que a gente vá para algum outro lugar diferente, que é aqui mesmo, que a gente possa estar aqui de um jeito diferente nesse mesmo lugar. É um esforço, é um esforço. E para que isso aconteça, é importante, é fundamental que a gente saia do estado do conflito. Como é que eu vou sair do estado de conflito se está tudo o tempo todo me incomodando tanto? Pois é. Quem é que está incomodado e o que é que está incomodado? Vamos começar identificando essas coisas. Porque o nosso condicionamento nos diz o seguinte, né? Se uma coisa está te incomodando, sai de perto. Né? Ontem mesmo apareceu uma pessoa que falou assim, eu procuro me afastar da negatividade. Como assim? Que negatividade é essa da qual é possível você se afastar que não pertence a você mesmo? Como é possível você se alinhar com o lado bom da vida? Né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa se você sustenta o lado ruim da vida também? Só o esforço que você faz para se afastar de alguma coisa já sustenta a negatividade. Isso precisa ser compreendido. Né? Quando a gente diz assim, eu quero estar apenas com aqueles que fazem o bem, então torne-se primeiro. Não dá para ficar ao lado. Né? Como assim, ficar ao lado? Né? Então, o que é possível a gente fazer é identificar aquilo ou isto que dentro de nós ainda se mantém e sustenta com estratégias ancestrais, né? Desde sempre que as coisas são assim. Tudo aquilo que sustenta o estado de conflito dentro de você. Sempre que você estiver apontando para alguém, para alguma situação, para alguma pessoa, para si mesmo ou para um evento, né? Achando que você não faz parte daquilo, você está dando suporte e está sustentando a mesma coisa. Né? Então, a única forma que a gente tem de sair dessa, né, é direcionar nossa observação, redirecionar nosso observar. Né? Onde é que estão os meus conflitos? O que é que dentro de mim fica tão incomodado? Que incômodo é esse? Por que eu estou incomodado com essa pessoa? Por que eu estou incomodado quando certas pessoas fazem certas coisas? Por que eu fico incomodado quando pessoas acham legal coisas que eu não acho legal? Por que eu fico incomodado quando pessoas, né, agem de uma forma que eu não acho certo? Às vezes chegando ao exagero de julgar os animais, né? Animais bons de animais ruins, animais que fazem coisas boas, animais que fazem coisas ruins. Como assim? Né? Então, observar a sua moral, né? Porque ela lhe foi dada, você não nasceu com ela. Você a recebeu dos seus pais, você as recebeu da igreja, e você as mantém porque você tem medo. Parece que esse é a única referência que você tem do para onde eu vou. Cadê minha turma? Qual é a minha tribo? Quem são as pessoas que compõem meu círculo
meu círculo de almas? Né? Por que esse grupo e não aquele? Sem entrar no mérito, apenas investiga. O que eu gosto dessas pessoas e, especialmente, por que eu não gosto disso. Né? Porque são essas coisas que sustentam, é a 10ª vez que eu estou falando isso, né? Sustentam o estado de conflito. E o conflito não está fora de você, ele não é externo a você. O conflito acontece externamente a você porque você está em conflito. Levando isso para o macro, né, Sri Bhagavan sempre diz, né, é o nosso estado de conflito que cria a erupção dos vulcões, que cria os maremotos, que cria os tsunamis, que cria os terremotos, que cria as secas, que cria as chuvas destruidoras, né? Somos nós. A natureza responde como um organismo vivo àquilo que está se passando dentro de cada um de nós, porque a gente não está separado de nada nessa existência. Então, se a gente quer um mundo mais sereno, um mundo onde tenha menos destruição, onde haja um florescimento da criatividade, da beleza, da harmonia, tem que começar por nós, né? Observa quantas vezes por dia, quantas vezes por minuto, quantas vezes por hora você fala alguma coisa negativa a respeito de alguma coisa. Quantidade de pensamentos negativos que habitam a sua cabeça e que você mantém, você nutre, você alimenta. Eu não estou dizendo que é possível parar com isso, não é, mas pelo menos observa quanto, né? Porque esse que observa, de alguma forma, cria um distanciamento. Essa é a primeira possibilidade. Né? Você observa algo que está se passando dentro de você, você já cria uma pequena distância entre sujeito e objeto, né? Entre aquele que observa e o objeto observado. A gente estava começando a falar aqui hoje. Né? Então, antes da gente se mover para um estado de harmonia e unidade do coração, é preciso que a gente se mova para observar interessadamente, né? Tem que ter um interesse, tem que ter uma motivação, aquilo que sustenta o estado de conflito, de dualidade dentro de cada um, né? Que com certeza é uma atividade da mente com a qual a gente está ainda profundamente identificado. Para dizer, eu sou isso, né? Eu sou isso. Fica aí o convite para todos nós, né? Não tem uma outra forma da gente sair dessa, né? Talvez até existam, né? Talvez algumas coisas possam simplesmente serem transformadas, né? Sim, é possível. Né? É para isso que, entre outras coisas, a gente recebe a Diksha. Porque a Diksha é uma interferência da presença no nosso sistema, na nossa consciência, na nossa forma de viver e no nosso coração. E aí as coisas são mexidas, as coisas são alteradas e as coisas são transformadas só porque você se colocou como aquele que está correspondendo a um contato da presença. Né? Porque o divino é uma forma
que a gente também ouvia muito bonita de Sri Bhagavan. O divino está sempre estendendo o braço a você, está sempre te chamando, está sempre procurando contato. Ele não vem até você, ele oferece a mão. E você tem que fazer o movimento de ir ao encontro, né? Para que a conexão ocorra. Mas a mão está sempre estendida na sua direção. Então, é metafórico? É metafórico, mas é meio assim, né? A gente tem que fazer algum movimento. Claro, para aqueles que estão aqui, agora, juntos, né, aqui, o movimento está sendo feito. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Buscando uma conexão maior, né? Buscando um estado. E é para isso que esse encontro também existe, né? Então estou fechando aqui para trazer um pouquinho por causa da interrupção que a gente teve, né? Demorou um pouco, né? Ainda estou aqui graças ao 4G do meu celular, né? Eu não sei se a internet voltou, vou testar agora, mas eu vou me preparar para a Oneness Meditation, que começa precisamente às 23h15, faz parte daquele encontro, que é também uma forma da gente se conectar, da gente acessar e sustentar um outro estado, né? Essa é a finalidade, tá bom? Então a Oneness Meditation faz parte sim do encontro. Eu só faço de uma forma separada, porque algumas pessoas que não falam português assistem também, né? E ela é silenciosa. A gente só ouve uma música, recebe a presença, da forma como ele se manifesta e relaxa. Namastê, gratidão por estarem aqui. A gente se reencontra dentro do instante, tá bom?